Se você trouxe a sua Bíblia, glórias a Deus, você pode abri-la. Se você não trouxe a sua Bíblia, você tem uma forma também. Se você ainda não tem uma Bíblia online aí no teu celular, você pode abaixar o nosso aplicativo. Baixa o nosso aplicativo, Vale da Bênção, né? Vai estar lá Vale On na loja de aplicativos. Baixe o nosso aplicativo, faz um cadastro rapidinho lá. E lá dentro do nosso aplicativo vai estar aparecendo a nossa transmissão ao vivo. Lá você pode também contribuir, lá você pode dizimar. E lá você também tem Bíblia, tem informações sobre a nossa igreja. Enfim, tudo que está acontecendo na nossa igreja. Baixe o nosso aplicativo, vai ser uma bênção ter você lá também e acompanhar através, glórias a Deus, desse aplicativo, esse presente que Deus nos deu, né? Em nome de Jesus. Lá tem a Bíblia também, então você pode acompanhar pela Bíblia também, tá bom? Capítulo 5 do livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1, em nome de Jesus. Todos acharam? Vamos colocar em pé, irmãos? Eu falo que igreja é uma academia abençoada, é um tal de centro levanta, camarada, fica bom aqui dentro, irmão, fica bom, amém? Todos acharam? Olha o que diz a palavra do Senhor. Presta bastante atenção. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói de guerra, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, e agora presta atenção, ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata. Repete comigo, fala: 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Eu vou dar uma noção para você do que eu acabei de ler. Um ciclo de ouro, 11,4 gramas. A R$200 quase que está a grama do ouro. Ele levou 6.000 ciclos. Nós estamos falando em 13 milhões e meio em ouro. Eu estou traduzindo para os irmãos. Ele levou 10 talentos de prata. Um talento de prata, irmãos, 34 quilos. 10 talentos, 340 quilos de prata. O grama da prata hoje, 3,87. Acabei de cotar ali, estava sentadinho, estava cotando. 3,87 gramas. Ele levou quase 70 mil de prata. E ele levou 10 vestes festivais. Vestes festivais é veste de festa. Quando as irmãs vão na festa assim, vocês nem compram, só alugam, né? Do valor que tem a veste, né? Do valor que tem a roupa, nem compra. Então por aí você faz aí, da veste não deu tempo de eu contar, não tem nem ideia. Então as irmãs sabem quanto custa uma roupa de festa aí. E 10 dessas. Vamos continuar a leitura, irmãos? E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando em ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes. Repete comigo, fala: rasgou as suas vestes. Olha aqui para mim, só para título de consideração. Era proibido, segundo a lei, um rei em Israel rasgar as suas vestes. O que o rei de Israel fez? Rasgou, era proibido, segundo a lei. Vamos continuar a leitura. Versículo de número 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. E ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, repete comigo, homem de Deus, olha que legal, né? Que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em
Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. E então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. E voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. E nisto perdoe o Senhor o teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluia. Eu acredito que todos nós conhecemos de alguma maneira esta mensagem. Aos nossos olhos já foi lida esta mensagem, já foi ouvida. Eu acredito que você já escutou essa pregação, pelo menos na tua vida de crente, pelo menos umas 10, 15 vezes. Falar de Naamã é falar de um homem que ele era muito valoroso. Valoroso por aquilo que ele fazia. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Para quem não sabe, a Síria era a inimiga de Israel do lado norte, no caso. Porque quando Israel foi dividido em 2 partes, o reino do norte e o reino do sul, foi a Síria que tomou o reino do norte. Posteriormente, a Babilônia, ela toma o reino do sul. Mas nesse contexto não havia sido tomado nada ainda. E a Síria viria a ser aquela que tomaria Israel. Mas é interessante saber, glórias a Deus, que de alguma maneira a Síria era inimiga de Israel. E ela tinha esse comandante, o rei da Síria, tinha esse comandante chamado Naamã. E ele não é valoroso simplesmente porque ele era bom, mas porque ele era fiel. Ele era um homem temente. Ele acreditava naquilo que ele acreditava, aleluia, ele era fiel. Só que a Bíblia vai nos destacar algo muito interessante, que em uma das batalhas, em um dos acontecimentos, em uma das guerras entre Israel e a Síria, uma moça, uma menina, uma jovem, uma crente, ela foi levada de Israel e ela ficou morando lá na casa de Naamã como uma escrava. Veja bem, às vezes a gente não entende a nossa jornada e a nossa caminhada. Às vezes a gente olha as nossas circunstâncias e situações e falamos assim: poxa vida, Senhor, por que tudo isso aconteceu comigo? Quem sabe essa menina falou isso para ela mesma. Quem sabe ela se perguntou: poxa Deus, por que eu? Por que essa guerra aconteceu e eu fui levado preso, eu fui levado cativa? E ela ficou morando lá na casa, glórias a Deus, naquele lar, naquela casa, e ela sabia, ela conhecia, ela via a enfermidade do seu chefe, do seu patrão, do seu senhor. Eu fico imaginando aquele homem, um soldado, um comandante,
eu fico imaginando a sua veste de comandante, eu fico imaginando a sua couraça, a sua roupa, irmãos, e quando todo mundo olhava para Naamã, via ele um cara bonito, um cara elegante, um cara com uma farda maravilhosa, mas quem conhecia aquele homem de verdade era aquela menina, quando lá no final da tarde, no final da noite, ele tirava aquela roupa e estava encrustado o sangue, quem sabe as cascas da ferida naquela roupa, e alguém tinha que limpar aquilo lá. Olhar por fora é uma coisa, olhar por dentro é outra coisa. Conhecer por fora é uma coisa, conhecer por dentro é outra coisa. Olha para o teu irmão e fala assim: é só Deus que conhece as nossas fragilidades, é só Deus que conhece as nossas feridas, é só Deus que sabe o sangue que corre por baixo da couraça das nossas vestes. É só Deus que sabe. É muito fácil olhar e mostrar uma beleza exterior, sendo que o interior muitas vezes está sangrando. Aquele homem sangrava. Eu fico imaginando no final da noite, aquele homem não podia chegar perto da sua esposa porque lepra é altamente contagiosa. Eu fico imaginando os artifícios que eram necessários para que aquelas roupas fossem lavadas, para que não contaminasse ninguém. Eu fico imaginando a vida que aquele homem tinha. Ele era valoroso, ele era um excelente comandante, um excelente guerreiro, mas ele era frustrado na sua vida, ele não tinha prazer na sua vida, ele tinha uma doença que aos olhos naturais era incurável. Aí eu faço uma pergunta para você: que tipo de vida que esse homem vivia? Você acha que esse homem era um camarada feliz? Você acha que esse homem era um camarada que se importava com alguma coisa? Você acha que esse homem tinha no seu coração muitas expectativas? Eu sempre falo assim, irmãos, quando a vida está em jogo, as expectativas, aleluia, elas mudam. Quando a vida está em jogo, quando a saúde está em jogo, quando aquilo que está em nós está em jogo, as nossas perspectivas mudam. E é muito interessante isso. A palavra do Senhor vai dizer que aquela menina abre a boca. E eu sempre falo assim, irmãos, não existe nada melhor do que a pessoa que é servo de Deus, que serve a Deus, saber a hora de abrir a sua boca. Aquela menina, ela olha para o seu Senhor, quem sabe, num daqueles momentos que ele tira a sua veste, e quem sabe ele larga aquela veste lá jogada, e quem sabe ele tira aquela roupa cheia de sangue, cheia de ferida, sei lá, da casca da ferida, da lepra daquele homem, e quando ele tira, ela olha aquela situação, ela fala para a sua senhora: tomara que meu Senhor conhecesse o profeta que há lá na minha terra. Em outras palavras, ela falou assim: se o meu Senhor conhecesse o Deus lá da minha igreja, se o meu Senhor conhecesse o Deus que eu sirvo, ele seria curado da sua lepra. Olha aqui uma coisa, meu irmão, ela podia ser escrava, ela podia estar presa, mas ela não perdeu a sua fé. Ela podia estar presa, ela podia estar numa situação difícil, mas ela não perdeu a sua fé. Cutuque a pessoa do teu lado e fala: ei, não perca a tua fé, ainda que esteja difícil. Deus está trabalhando em tudo, aleluia. Deus está trabalhando. Ela estava numa situação, quem sabe, pior do que a situação dele. Talvez não estava enferma, mas estava escrava. E a situação dela era tão ruim quanto, mas ela não perdeu a fé. E a fé dela foi tão forte, tão motivadora. E eu gosto, irmãos, quando tem pessoas com a fé motivadora, porque a fé motivadora move pessoas ao seu redor. Assim como a fé motivadora move pessoas, irmãos, a preguiça também move. Quando a pessoa está desanimada, o desânimo também move. Pode notar, fica do lado de uma pessoa desanimada para você ver. Fica do lado de uma pessoa que está com sono para você ver. Quando começa, daqui a pouco você já consegue. Fica do lado de uma pessoa assim, você vai perceber que aquilo parece que contagia. Mas aquela menina tinha algo muito poderoso na sua vida. Ela sabia que a fé dela podia contagiar. A fé dela contagiou a mulher de Naamã. A fé dela fez com que a mulher de Naamã contagiasse o Naamã. E a fé dela fez com que Naamã contagiasse o seu próprio Senhor, o seu próprio rei, para que ele mandasse uma carta, aleluia, para o rei de Israel, para que lá ele pudesse chegar, para que ele tivesse acesso, aleluia, até a porta da casa do profeta. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Antigamente nós não tínhamos essa condição, mas hoje o véu do templo se rasgou e nós temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo, aleluia.
Antigamente não tínhamos acesso a Deus. Antigamente as nossas orações, as nossas petições tinham que vir através de um sacrifício, através de um animal morto, mas não, Jesus Cristo hoje é o Cordeiro que se entregou por nós, aleluia, e é nele que nós temos livre acesso ao Pai, é por ele que somos vencedores. E a Bíblia vai nos declarar que ele precisava daquela carta, ele precisava daquele acesso, e ele convence o seu rei a lhe dar uma carta. Então ele prepara a sua viagem, irmãos. E uma pessoa que se apresenta diante de Deus, uma pessoa que vai até Deus, guarda isso no teu coração, não pode se apresentar de mãos vazias. Muitas pessoas perguntam: pastor, por que nós vamos na casa de Deus, nós temos que levar alguma coisa? Irmãos, nunca se apresente na presença de Deus com as tuas mãos vazias. Sabe por quê? Porque nós também nunca conseguimos nos apresentar diante de Deus, aleluia, sem pedir nada. Eu sempre falo assim, irmãos, quer fazer um desafio? Seja sincero, tenta fazer uma oração, uma só, em que você não peça nada. Eu duvido que você consiga de primeira. Acho que numa terceira, quarta tentativa você vai conseguir, mas de primeira é muito difícil sem pedir nada. E o nosso problema é justamente esse. Aquele homem separou, irmãos, ele separou 13 milhões e meio em ouro. Ele separou 70 mil reais em prata. E ele separou não sei quanto em roupa. 10 roupas de festa. 10 roupas de festa. Ele colocou tudo aquilo, montou uma comitiva para ir com ele. E ele foi até, aleluia, Israel. Olha que ele estava disposto, irmãos, a oferecer. Olha o que aquele homem estava disposto a oferecer. Olha o que aquele homem estava disposto para oferecer para que ele pudesse ser curado. Aquele homem estava disposto a entregar 13 milhões e meio de oferta naquele dia. Aquele homem estava disposto a investir, ou seja, a entregar mais de 70 mil reais em prata. E aquele homem estava disposto a dar todas as vestes que estavam naquele carro. Eu faço uma pergunta para você: se você tivesse 13 milhões e meio, pense contigo, se você tivesse 13 milhões e meio, se você tivesse mais 70 mil e mais 10 roupas de festa, e estivesse em estado terminal na tua vida, e isso lhe garantisse você ser curado, você entregaria, sim ou não? Se você entregaria, eu quero dizer, Naamã também entregaria. Ele também estava disposto. Olha que interessante. Eu já vou chegar no ponto que você vai entender o que o Espírito Santo está querendo falar conosco. Aquele homem saiu disposto, irmãos, a dar 13 milhões em ofertas, ou quase ali, né? Quase 13, mais de 13 milhões e meio de oferta. Mas ele não estava disposto a aceitar uma ordem vinda do céu. Uma pessoa que estava disposta. Eu pergunto para você: se você tivesse 13 milhões, mais os 70 mil e mais as roupas, se você estivesse disposto a dar tudo isso, se estivesse disposto também a receber uma ordem, não seria mais fácil você obedecer a ordem, sim ou não? Pois é, ele estava disposto a dar tudo aquilo, mas não estava disposto a obedecer a ordem. Eu fico imaginando se o profeta falasse para ele: você quer ser curado? Quero. Quer ser curado mesmo? Quero. Tem certeza que você quer ser curado? Tem. Então não faz uma oferta de 13 milhões. Sabe o que ele fazia? Sabe o que aquele homem ia fazer, irmãos? Vai lá no carro, pega 13 milhões e põe no altar. Ele ia lá no carro e trazia 13 milhões no altar. Mas quando o profeta falou para ele: vai lá no Rio Jordão, e lá naquele rio você mergulha 7 vezes, ele ficou bravo. Sabe por que ele ficou bravo, irmãos? Porque para muitas pessoas o orgulho fala mais alto. Aonde o orgulho reina, a carne padece. Aonde o orgulho fala mais alto, a carne padece. E é interessante, porque aquele homem, ele não havia entendido o porquê ele estava naquele lugar. E é interessante também que o profeta, irmãos, nem receber, ele recebe. O profeta podia ter saído, preparado um cafezinho. Eu fiz um cafezinho, é simplesinho, mas fiz. Olha, eu fiz aqui, tem umas bolachinhas aqui, abre um pacotinho de bolacha ali, ó. Tem só umas bolachinhas, não tem muita coisa, mas eu tenho pelo menos umas bolachinhas. Entra aqui, seu Naamã. O cara era comandante do exército, o cara não era qualquer pessoa. Ele podia ter feito um cafezinho qualquer, mas nem isso ele fez. Ele falou para o ajudante assim: ajudante, vai lá e manda ele mergulhar. Nem receber ele foi. E é por isso que o Naamã ficou bravo. O Naamã tinha gerado uma expectativa.
A expectativa de Naamã era assim, não, mas eu imaginava que ele tinha preparado algo lá, ele ia sair, ia se arrumar todo, ia pegar, quem sabe, a Bíblia por debaixo do braço, ia fazer uma oração bonita, falar, oh Deus, Deus do céu, Deus que criou tudo agora, vem aqui, derrama a bênção sobre o teu céu e põe a mão nele, vai, tá curado, tá todo mundo ali, e ele ia ficar maravilhado com tudo aquilo, todo mundo, que alegria, meu Deus, sumiu a lepra, que loucura, e Instagram, e Facebook, e todo mundo ali, glória a Deus, loucura total. Era isso que ele queria, irmãos. Você sabe o que eu penso, irmãos? Naamã não estava interessado na cura, Naamã não estava interessado no milagre, Naamã estava interessado na promoção. Naamã não estava interessado naquilo que o Deus de Israel podia fazer na vida dele. Na verdade, Naamã precisava ser curado de mais coisas. Na verdade, Naamã precisava ser curado de mais coisas. A lepra era o mínimo que Naamã tinha. Na lepra era o pouco que Naamã tinha. E eu sempre falo assim, irmãos, às vezes Deus tem que permitir alguma coisa para mover nós em direção àquilo que Ele tem para nós. Às vezes Deus tem que permitir situações nas nossas vidas para permitir que nós, para nos levar na direção com que Ele quer que nós vamos. E às vezes é somente assim que a gente vai. Lembro das palavras sábias da minha mãe, que eu nunca entendi, aprendi depois de grande. Já falei 1 milhão de vezes, vou contar de novo. A necessidade é que faz o sapo pular. E a minha mãe falava isso para mim, meu filho, a necessidade é que faz o sapo pular. E eu nunca entendi esse negócio, irmãos. Hoje eu entendo, né? Só que para quem tem conta para pagar aí, sabe o que eu estou falando. E é interessante, irmãos, porque quando Naamã viu tudo aquilo, a Bíblia fala que ele ficou indignado e ele se foi. Repete comigo, fala, indignação. Indignação. E foi embora. Foi embora. Eu quero trabalhar um pouquinho sobre esses 2 pontos com você. Primeiro ponto, indignação. A indignação de uma pessoa, irmãos, faz com que muitas vezes ela crie expectativas, e quando as expectativas não são supridas, ela se revolta. E é interessante como a nossa mente é fértil para expectativas. E a gente muitas vezes se perde em expectativas, chamando isso de esperança. Ah não, eu tenho esperança de tal coisa, eu tenho esperança de tal coisa. Não, você não tem esperança, tem expectativa. Porque toda esperança se baseia em algo que aconteceu no passado, algo que já foi concreto lá e que pode acontecer novamente. Expectativa é aquilo que você acha que pode acontecer. Quem já não tomou decisão baseada em expectativa aqui e se lascou? O camarada fala assim, uau, fui chamado no emprego, legal, vai lá e compra um carro financiado. Quando chega na segunda-feira, o emprego não dá certo, ele já financiou o carro no final de semana, se lascou. Fez uma expectativa, ela criou uma coisa na mente dele, se lascou. Aí fala, cadê Deus? Deus permitiu uma coisa dessa. Não, você fez baseado na expectativa. Aquele homem criou uma expectativa, e toda expectativa gera indignação. Repete comigo, fala, expectativa gera indignação. E ele criou na mente dele uma expectativa de que aconteceria algo muito grande, de que aconteceria algo muito fabuloso, de que todo mundo de Israel olharia para ele e falaria assim, uau, olha lá, curou Naamã. Negativo. Não foi nada disso. O profeta não saiu para receber ele, o profeta não olhou na cara dele, e ainda mandou o serviçal dele, mandou o ajudante dele mandar ele mergulhar num rio, que realmente o Rio Jordão não era um rio muito limpo, especialmente naquela época, que era a época de colheita, era a época de plantio. Então quando ele subia, que ele baixava, ele trazia todos os musgos das plantações, estava bem sujo. E eu acho interessante, irmãos, por que Deus faz um troço desse? Por que Deus permite a gente entrar em lugares que às vezes a gente não quer entrar? Por que às vezes Deus permite a gente entrar em situações que a gente não quer entrar? E isso é muito interessante. Mas a ordem era, mergulha lá. Sabe por que eu fico pensando nisso, irmãos? Eu quero lembrar você porque eu falei agora há pouco. Porque quando o rei da Síria mandou uma carta, ele não mandou uma carta para o profeta, ele mandou uma carta para o rei de Israel. E ele falou assim, estou mandando o meu servo para que tu, rei, cure o meu servo. O rei se viu na responsabilidade de curar uma pessoa, e ele não tinha autoridade para isso. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que ele atuar fora de autoridade. Ele não tinha autoridade sequer para mandar para quem tinha. Ele rasgou as vestes reais, ele entregou o reinado dele, ele acabou com o reinado dele. Quando você rasga uma veste de rei, você renuncia o teu cargo. Ele espiritualmente, naquele momento, ele rasgou as suas vestes reais, ele perdeu a autoridade
tirei. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que pega no arado e olha para trás, Deus não tem prazer nele. Sabe o que Deus está falando? Quando você pega, quando você avança, quando você toma uma posição, o Senhor investe em você de uma autoridade. E o Senhor investiu em você de uma autoridade que vem do céu. E sabe qual que é o problema das pessoas, irmãos? Nós queremos viver uma vida espiritual terrena. Como assim, pastor? Não é na terra que eu moro, não é na terra que eu vivo? Sim, você vive na terra, mas movido pelo sobrenatural. Por que o sobrenatural acontece na vida de muitas pessoas e não acontece na tua? Sabe por quê? Porque eles andam governados pelo mundo espiritual. Aleluia. E quando nós aprendemos a viver os conceitos espirituais, é quando nós vemos que Deus faz milagres em nome de Jesus. Eu vou contar uma história para vocês. E você pode até achar interessante e talvez se surpreender, mas para muitas outras pessoas é natural. Quando eu comprei a minha casa aqui em cima, que Deus deu a possibilidade de eu comprar minha casa, eu morava lá no portão, eu tinha um apartamento lá que valia metade da minha casa. E quando eu fui comprar a casa, aquele homem falou assim, eu vou resumir isso para você entender. A pastora Márcia passou na frente da casa, assim, estava uma placa de venda, ela levantou a mão bem na frente da casa e falou assim, Senhor, eu recebo essa casa no nome do Senhor Jesus Cristo. Pasme, a dona da casa estava dentro da casa e ela ouviu a hora que a pastora Márcia falou isso. 4 anos aquela casa ficou para vender e não vendia, irmãos. 4 anos. Quando foi um dia, a mulher ligou para a pastora, o esposo da mulher ligou para a pastora Márcia e falou assim, olha pastora, ou a senhora vem aqui e compra essa casa, ou a senhora nos libera, porque nós estamos presos na palavra que a senhora falou que essa casa é sua. Se a senhora não quer, por favor, vem aqui na frente e libera nós. Não quero mais essa casa e seja abençoado para vender para outra. Ela falou, eu quero a casa. Ele falou assim, então tá bom, se você quer, porque a minha mulher mandou te dizer, venda a casa para eles do jeito que eles quiserem, do jeito que eles puderem pagar, venda para eles a casa. Assim eu comprei minha casa, do jeito que eu podia pagar, do jeito que a palavra veio, do jeito que a palavra foi lançada. Amém? Só que um dia o Senhor chegou para mim e falou para mim assim, doe a tua loja. Eu tinha uma loja, irmãos, aqui no sítio cercado, uma loja de instrumentos. E o Espírito Santo falou para mim, confirmou entre alguns irmãos aqui da igreja. E eu falei, Senhor, eu entendi. Eu liguei para uma pessoa e falei para essa pessoa assim, vem aqui, porque eu tenho que falar um negócio para você. Ele falou, tá bom, pastor. Eu falei, você está desempregado? Ele falou, tô. Eu falei, a partir de agora você não está mais. Está aqui, ó. Tirei a chave da loja, falei para ele, está aqui, a loja tua a partir de hoje. Tem 55 mil de estoque de instrumento musical aqui dentro. Só que isso, irmão, 55 mil não é hoje não, tá? Estou falando em 2006, 2005 mais ou menos. Tem 55 mil de estoque, o aluguel veio daqui 2 dias, abri a gaveta, falei, está aqui o dinheiro do aluguel para você pagar o teu primeiro aluguel, e o restante é contigo. Deus te abençoe e estou indo embora. Saí da loja, larguei ele trabalhando naquele dia. Olha para o teu irmão e fala, está disposto a receber? Esteja disposto a dar. Esteja disposto a dar. Esteja disposto a dar. Então quando a gente fala dessas coisas, para muitas pessoas é para outras pessoas é assim, nossa, é normal. Sabe por que é normal? Porque vive naquilo que o mundo espiritual ordena. Naamã não tinha aprendido a viver desta maneira. Aleluia. Mas o profeta sabia. O profeta sabia como as coisas aconteciam no mundo espiritual. Então quando Deus falou aquilo, quando o rei falou aquilo, que ele rasgou as suas vestes, que ele perdeu a sua autoridade, Naamã, o profeta fala assim, deixa vir para mim, porque ele vai saber que existe profeta. Sabe o que Deus está falando para cada um de nós, irmão? O povo precisa acreditar que Deus está vivo. O povo precisa acreditar que Jesus ainda faz milagre. As pessoas precisam acreditar que Jesus ainda opera maravilhas no meio do povo dele. E Ele quer operar maravilha na tua vida hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas muitas vezes a gente fica travado achando que as coisas vão acontecer no natural. Não, é no sobrenatural. E a Bíblia vai nos declarar então que quando ele chama o profeta chama Naamã, o profeta está lá na casa dele, buscando a Deus, clamando a Deus, pedindo orientação para Deus. E quando Naamã chega, a ordem era mergulha 7 vezes.
Você vai perguntar para mim, por que, pastor? Muitas são as teorias, irmãos. E eu não vou trabalhar em teorias aqui, porque não importa. O que importa é que cada mergulho daquele melhorava, aumentava, trabalhava no coração de Naamã. Cada situação das nossas vidas trabalha no nosso coração e nos leva adiante. Nos leva a crer naquilo que é verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Não importa o que Deus pediu para você. O importa é que você mergulhe naquilo que Deus ordenou. Porque se você mergulhar, o milagre vai acontecer. E foi isso que aconteceu com Naamã. Na verdade, de primeiro ele ficou indignado. E a palavra do Senhor vai dizer que depois ele foi embora. O camarada ficou bravo, irmão. Virou as costas, foi embora. E estava indo embora, murmurando. Poxa, pensava isso, pensava aquilo. Achei isso. Não tem rio melhor lá. Não tem na nossa terra rio melhor. Eu fico imaginando você falando, Deus mandando você mergulhar lá nas cavas do Iraí, e você falando, poxa, não podia ser lá no Bariquí? Poxa, pelo menos no Bariquí. Não, é lá na cava do Iraí lá. É lá na cava do Passaúna que você vai mergulhar. Não, Senhor. Mas eu quero lá no parque. Agora no parque Tanguá, na cachoeira do Tanguá, do Tingui, Tanguá, não sei. Tanguá. Eu quero lá. Sabe por quê? São expectativas que nós criamos, irmãos. E ele estava todo revoltado, todo bravo. E ele começou a falar, poxa, não podia fazer lá, não podia mergulhar lá, irmãos. Lá era melhor, mas não tinha cura. Olha para o teu irmão e fala assim, pode ser melhor, mas não tem cura. A cura está onde Deus ordena. A cura está onde Deus liberou a palavra. Vai aonde Deus liberou a palavra. Aleluia. Vai atrás aonde Deus liberou a palavra. E aí, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia vai nos declarar que quando ele estava todo indignado indo embora, os seus conselheiros falam com ele. E aqui eu quero falar algo sobre a vida de Naamã. E isso me admira na vida de Naamã. Não importa a indignação, não importa a revolta. Quando você tem um coração ensinável, quando você ouve um bom conselho, a tua atitude muda. Aleluia. Os conselheiros deles falaram assim, poxa, Senhor, se acaso o profeta lhe pedisse algo bem difícil, vou dar um exemplo. Se ele pedisse os 6.000 ciclos de ouro, os 13 milhões e meio de oferta, o senhor não daria? Ele falou, daria. Eu falei, pois é, mas é só uma mergulhadinha ali, o que custa? Nem vai te custar nada. Vai lá, mergulha. Se ele pedisse os 13 milhões, você não trouxe os 13 milhões para dar? Trouxe. Você não trouxe os 70 mil de prata? Trouxe. Você não trouxe aquela montoeira de roupa lá? Trouxe. Se ele pedir tudo isso, você não dá? Dava. Então, mas ele não pediu nada disso. O que ele pediu para você? Deixa o orgulho. Ei, abandona a ira. Eu vou traduzir aqui para você. Ei, abandona a ira. Perdoa o irmão. Ei, deixa para lá essa situação. Ei, abandona essa coisa. Isso que está na tua mente, consumindo a tua vida, te trazendo doença. Ei, abandona essa revolta. Ei, perdoa o teu pai, perdoa a tua mãe. Ei, perdoa a tua esposa, o teu marido. Ei, é só isso que ele está te pedindo. Se por acaso ele te pedisse a tua casa, não seria caro para você, mas ele não está te pedindo isso. Se ele pedisse teu carro, não seria caro para você, sim. Então ele não está te pedindo isso, ele está pedindo, libera o teu irmão, abençoa ele, libera uma palavra para ele, fala, ei, Deus tem vitória na tua vida, abençoa ele em nome de Jesus. Libera ele. Olha para o teu irmão, fala, libera, meu irmão, libera porque o milagre vem para ele, vem para você. Libera porque o milagre alcança ele, alcança você. Aleluia. Glória ao teu nome. E ele falou para pensar, falou assim, poxa, não é que é bem assim mesmo? Estou traduzindo porque não está na Bíblia. Mas não é bem assim mesmo esse negócio. É interessante isso mesmo, né? Poxa vida, eu estou com o carro carregado de ouro ali. E não me custa nada dar uma mergulhada ali. Eu vou lá. E a Bíblia declara que ele volta, irmãos. E ele mergulha as 7 vezes naquele rio. E quando ele sai da 7ª vez, quero dizer uma coisa para você. Quero fazer um adendo aqui. Quantas mergulhadas que eram, irmãos? 7. Não era 2, nem 3, nem 6. Era 7. Você vai falar assim, pastor, por que o número 7? Muitos podem falar, não, porque na Bíblia 7 é perfeição. Realmente é. De verdade, eu não sei. Teorias tem muitas. Mas eu prefiro ficar com aquela. Se Deus mandou, obedece. Ele sabe o que faz. Irmão, não cria espiritualidade onde não existe. Se Deus mandou 7, é quantos, irmãos? 7. Ele podia pedir uma só.
Você olha para Jesus fazendo milagres. Um cego chega para Jesus e fala assim: eu quero, o que você quer? Eu quero ser curado. Tá, põe a mão e você é curado. O outro cego fala: o que você quer? Eu quero ser curado. Tá bom, cospe no chão, faz um lodo. Imagine a cena. Eu gosto da Bíblia porque é isso, irmão. Vamos piorar um pouquinho? Vamos piorar um pouquinho? Faz o lodo e passa nos olhos do cara. Vai até o tanque de Siloé. Poxa, por que para aquele outro lá, mano, só tá curado e tá bom, e para esse teve que cuspir, fazer toda essa melecaiada toda e lá? Não sei, irmão. Não sei. Não sei por quê. Você vai falar assim: pastor, mas tem muitas teorias. Não pode ter teoria que quiser. O que importa é que Jesus deu uma ordem. Se deu uma ordem para ser obedecida. Quando eu olho para tudo isso na palavra de Deus, às vezes, antes eu me prendia nessas coisas, eu ficava assim: Senhor, porque para um o Senhor cospe, para o outro o Senhor não cospe? Porque para um o Senhor fala, a coisa acontece, o outro tem que mandar a gente retirar pedra, tem que mandar a gente fazer não sei o que, tem gente que mandar aquilo. Parece que o troço é tão complicado. E às vezes a gente fica se perdendo nesses detalhes. E o Espírito Santo falou para mim assim: Deus tem os motivos, Deus tem os porquês. E a gente muitas vezes não sabe como é que o mundo espiritual se move, igreja. Se você não sabe como o mundo espiritual se move, não queira entender. Se Deus mandou, obedece e cumpre. Acabou-se, a tua vitória está na mão. A palavra do Senhor vai dizer que Ele mandou mergulhar 7 vezes. Ele mergulhou, saiu limpinho daquele lugar. E aí, irmãos, ele já não olhava mais os rios de Damasco como melhores do que o rio de Israel. Ele começou a enxergar aquele lugar como um lugar santo, um lugar sagrado. Sabe o que Deus está falando para nós? Começa a enxergar os lugares de intimidade, os lugares sagrados, os lugares santos. Ei, levanta os teus lugares de intimidade na presença do Senhor. Aleluia. Levante os teus altares diante do Senhor. Quando Naamã sai daquele lugar, ele sai maravilhado, falando assim: eu sou teu servo. Você sabe o que ele fez naquele momento? Ele entregou a vida dele para o Deus de Israel. Assim como eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, ele entregou a vida dele, declarando: eu sou o teu servo. Aleluia. Glória a Deus. E eu fico imaginando, irmãos, a expectativa daquela moça que estava dentro daquela casa. Quem sabe ela estava com uma expectativa. Eu fico imaginando, me desculpe, irmãos, se fosse eu, aquela menina, eu estaria lá com meu joelho dobrado, clamando: Deus, cura ele, pelo amor de Deus. Deus, cura ele, pelo amor de Deus. Porque se o Senhor não curar ele, pelo amor de Deus, se ele voltar, ele vai me dar um pau, porque ele vai fazer eu ir até lá e voltar. Já parou para pensar um negócio desse? Você já parou para pensar, se ele vai até Israel e volta e o profeta não cura ele, quem que ia tomar um cacete dentro da casa? A moça, irmãos. Eu fico imaginando aquela moça lá: Deus, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, cura ele, cura ele, cura ele. Olha o que o irmão fala: Deus tem a maneira de fazer a gente trabalhar, irmãos. Deus tem a maneira de fazer a gente trabalhar. Aquele homem voltou curado, aleluia. Mas para surpresa dela, ele não volta só curado, irmãos, ele volta crente, para a glória do Senhor. Ele volta curado na sua alma, no seu entendimento. Ele volta curado no seu espírito. Ele volta glorificando, exaltando e adorando ao nome do Senhor, aleluia. E eu faço uma coisa para você: se naquela casa só tinha um crente que adorava a Deus, agora tinha 2 para glorificar o Senhor. Um toca e um canta, né? Antes era só ela que tocava e cantava. Agora já tinha um para tocar e um para cantar e para glorificar a Deus naquela casa. Eu quero dizer uma coisa para você: ei, você não está sozinho. Deus vai levantar pessoas na tua casa, na tua família, para te ajudar a ministrar sobre este povo, aleluia. Aleluia. O que aconteceu, igreja? A história de Naamã ficou marcada, glórias a Deus. E ficou marcada, sabe pelo que, irmãos? Aleluia. Por aquilo que Deus faz quando nós obedecemos, aleluia. E eu quero finalizar agora com um ponto. E esse ponto é muito forte. A palavra do Senhor, no mesmo capítulo 5, porém, no versículo 16, diz assim: porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Quem falou isso? O profeta. E por que ele falou isso, irmãos? Eu quero dizer uma coisa para você. Porque quando Naamã obedeceu e foi curado, ele desejou entregar algo. Ele desejou entregar uma oferta.
ele desejou apresentar algo, glórias a Deus. Ele desejou fazer, ele desejou chamar o profeta e falar: profeta, profeta, eu quero te abençoar. Me desculpe, irmão, eu fico imaginando aquele profeta, glórias a Deus, aquele homem querendo dar aquelas 13 milhões de reais lá, glórias a Deus, o profeta entregar na mão do profeta. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você fosse um profeta, você botou a mão na cabeça de alguém, essa pessoa foi curada, o cara está com 13 milhões e meio, mais 70 mil, mais 10 roupas de festa, você podia ir em festa de casamento pro resto da tua vida, né? Fosse homem então, irmãos, mulher talvez não, né? Porque diz que mulher não repete roupa de festa, né, irmãos? Nós é um terninho miceiro, né, irmãos? Aquele que você compra uma vez na vida e vai pro resto da vida em todos os casamentos, né? Só troca gravata. Mas as mulheres não, né? O resto da vida não ia dar também, mas pelo menos 10 casamentos estava garantido. Se você orasse por alguém e esse camarada falasse para você assim: pede o que você quer, e você falasse assim: ó, me dá aqueles 13 milhões que está lá no teu carro, você sabe o que aquele homem faria? Aquele homem na mão, tão maravilhado que ele estava, ele daria. Mas sabe qual que é o negócio? Você sabe o que o homem de Deus falou? Não aceito. Tão certo quanto vive o Senhor, eu não aceitarei. E você sabe por que disso? Por muitas vezes eu me perguntei: por que o profeta falou isso? Posso dizer para você que veio na minha mente várias coisas, mas um dia o Espírito Santo falou comigo: a oferta nunca será para o homem, e a oferta sempre precisa ser para Deus. Aleluia. Sabe o que Naamã ofertou para Deus, irmãos? O que era mais caro para ele? Os 13 milhões? O orgulho dele, a obediência dele. Isso vale muito. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes a gente sai da nossa casa com um dinheirinho no bolso para ofertar na igreja. Às vezes a gente sai da nossa casa com algo para a gente ofertar. E digo para você, é necessário, porque a obra de Deus precisa. Mas às vezes o que Deus vai pedir não é aquilo que você simplesmente trouxe. Sabe o que Deus está falando hoje? Que Ele quer uma oferta. E eu quero transformar esse final agora em um tempo de oferta. Você vai falar assim para mim: poxa pastor, mas agora há pouco a pastora Márcia veio aqui e falou de oferta. Não, então você não entendeu a palavra. Poxa pastor, mas agora há pouco a pastora Márcia veio aqui e fez uma oferta. Não, então você não entendeu a palavra. Eu quero transformar esse momento agora num momento de oferta. E sabe qual é a oferta que eu quero pedir, que o Senhor manda eu pedir para você? É a oferta da entrega que Ele quer. É 7 mergulhos no rio aonde Ele manda você mergulhar. Não entendi, pastor. Eu não sei se essa oferta que você vai fazer é uma entrega do teu orgulho, é uma entrega da tua obediência, daquilo que Deus já falou, que você sabe. Eu sempre falo assim, irmãos, que os nossos pecados estão diante de nós todos os dias. Deus sabe o que você precisa entregar. E você sabe o que Deus está pedindo para você entregar. Tem coisas que você precisa entregar no altar. Quem sabe você obedecer para ser mais abençoado. Quem sabe a tua oração é aquela: Senhor, abre portas, mas a tua desobediência está travando a tua vida financeira. Quem sabe você tem falado: Senhor, faça um milagre, Senhor, no meu casamento, na minha vida. Mas Jesus falou para você: vai lá e perdoe. Você não libera o perdão. Talvez você tirar 100 reais aí do teu bolso é fácil. Aí muitos podem falar: ah, pastor, para mim é difícil. Talvez possa ser fácil você dar uma casa, dar um carro, mas não é fácil você entregar a tua obediência. Deus não está falando aqui, igreja, destas coisas. O que Deus está falando, Ele fala coisas financeiras. O Senhor está falando para você que há quanto tempo Ele tem batido na porta do teu coração. Há quantos anos o Espírito Santo está batendo na porta do teu coração e você tem fechado para Ele. Há quantos anos o Espírito Santo tem falado: meu filho, minha filha, não é assim.
Há quantas vezes você já ouviu a boca do profeta dizer: ei, toma direção na tua vida, ei, te arrepende, te humilha, porque Deus te escolheu. Quantas vezes você já ouviu Deus falar para você: ei, eu te amo, eu te escolhi no ventre da tua mãe. O Espírito Santo está falando. Jesus falou assim: eis que estou à porta e bato. Quanto tempo Jesus está batendo na porta do teu coração? E hoje Ele está batendo de novo na porta do teu coração. Hoje Ele está batendo de novo na porta do teu coração, dizendo para você: você é meu, você é minha, eu te escolhi, eu te formei, eu te criei. Antes de você existir, eu já sonhei com você. Jesus não fez tudo isso e se entregou naquela cruz para te abandonar. E sabe por que Ele te chama? Porque Ele quer fazer coisas extraordinárias a partir de você. E sabe, irmãos, às vezes a gente cria expectativa: eu quero viver coisas extraordinárias. Eu fico imaginando aquela mocinha falando assim, lá na igreja dela em Israel: ai, Senhor, me usa para coisas extraordinárias. Tá bom, vai ser cativa. Levou ela cativa. Esse era o extraordinário de Deus na vida dela. E ela cumpriu o extraordinário. Ela ganhou o comandante do exército da Síria para Jesus. Às vezes os extraordinários pode não parecer extraordinário para a nossa vida. E aí, está disposto a viver o extraordinário? Ou você acha que o extraordinário é você estar num pedestal lá em cima? O extraordinário é você ver a glória de Deus manifestada. Eu fico imaginando quanto aquela menina chorou, dobrou os seus joelhos e glorificou a Deus quando o seu patrão, quando o seu Senhor chegou em casa curado e crente. Eu tenho certeza, irmãos, que aquela menina não continuou sendo escrava. O próprio Senhor dela libertou ela. O próprio Senhor dela libertou ela. E se porventura ela ficou naquele lugar, ela permaneceu por vontade própria. Sabe o que Deus está falando hoje? Muda o teu coração. Muda o teu coração. Muda a tua vida. É acaso difícil para você? Eu quero ser um dos conselheiros aqui de Naamã para você. Ei, acaso Ele está pedindo alguma coisa muito difícil? E se porventura você não tivesse, você não daria? Mas o que Ele está te pedindo não é nada. O que Deus pede não é nada. É mínimo que Ele pede. E para muitas pessoas é tão difícil. Você vai falar assim: mas pastor, o que eu tenho que fazer? Toma uma decisão. Eu quero pedir para você sair do teu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Mas eu quero que você faça isso. Enquanto nós estivermos louvando este louvor, eu gostaria que você prestasse atenção na letra deste louvor. Enquanto este louvor vai acontecendo, que você venha como cada passo que você der, seja como um mergulho nas águas do Jordão.